Justiça ou fúria? Prisioneiros que encontraram seu fim no tribunal. Hoje, vamos mergulhar no lado mais sombrio da justiça americana. Vamos explorar casos chocantes de prisioneiros consumidos pela fúria, que encontraram seu fim não nas mãos da lei, mas em atos de violência brutais. Preparem-se para uma jornada intensa e dramática, onde vamos dissecar os detalhes perturbadores desses casos. Quebrando o silêncio sepulcral dos tribunais, vamos ouvir os ecos da violência, da dor e da revolta. Através de entrevistas exclusivas e documentos raros, vamos reviver esses momentos de caos e tentar entender o que levou esses homens ao limite da sanidade. George Emil Banks. A fúria de um pai. Nossa jornada começa com George Emil Banks, um homem assombrado por demônios internos e movido por uma raiva incontrolável. Banks, um ex-guarda prisional, era conhecido por sua personalidade complexa e temperamento volátil. Ele lutava contra uma série de problemas pessoais e psicológicos que o levaram a um ponto de ruptura. Em 1982, o Tribunal do Condado de Schuylkill, na Pensilvânia, se preparava para o julgamento de Banks, acusado de um massacre que chocou a nação. O caso atraiu atenção nacional, com muitos se perguntando como um pai poderia cometer tais atos horríveis. Ele era acusado de assassinar 13 pessoas, incluindo seus próprios filhos. As vítimas incluíam 5 de seus filhos, suas ex-namoradas e outras pessoas inocentes que estavam no lugar errado na hora errada. A atmosfera no tribunal era pesada, carregada de apreensão. Todos os presentes sentiam o peso da tragédia e a gravidade das acusações contra Banks. Familiares das vítimas, jornalistas e curiosos lotavam a sala, ansiosos para testemunhar o desenrolar da justiça. A mídia cobria cada detalhe, transformando o julgamento em um espetáculo público. Mal sabiam eles que estavam prestes a presenciar um novo ato de violência brutal. A tensão era palpável, e o silêncio no tribunal era interrompido apenas pelo som dos murmúrios e suspiros nervosos. Enquanto Banks era escoltado pelos corredores do tribunal, seus olhos refletiam uma fúria fria e calculista. Ele parecia estar em um estado de transe, movido por uma força interna que ninguém conseguia compreender completamente. De repente, num movimento rápido e inesperado, ele sacou uma arma que havia sido contrabandeada para dentro do tribunal. O caos se instaurou. A segurança foi pega de surpresa e a sala de audiências se transformou em um campo de batalha. Gritos de pânico ecoavam pelos corredores enquanto tiros irrompiam, quebrando o silêncio mortal que pairava no ar. Pessoas corriam para se proteger, e o medo tomou conta de todos os presentes. No tiroteio que se seguiu, Banks foi morto a tiros, mas não antes de levar consigo a vida de 3 pessoas inocentes, incluindo um juiz e um guarda prisional. A tragédia foi rápida e devastadora, deixando uma marca indelével na memória de todos. O caso de George Emil Banks chocou a nação, expondo a fragilidade da segurança nos tribunais. A falha em prevenir a entrada de uma arma no tribunal levantou sérias questões sobre os procedimentos de segurança. As marcas da tragédia permanecem até hoje na memória daqueles que testemunharam a fúria de um pai consumido pela dor e pela raiva. O impacto psicológico foi profundo, e muitos ainda lutam para entender como algo tão horrível pôde acontecer. Brian Nichols. A fuga e a tragédia no tribunal. Em 2005, o nome de Brian Nichols ecoou pelos corredores do Tribunal do Condado de Fulton, em Atlanta, Geórgia. O caso rapidamente se tornou um dos mais notórios da história recente do estado. Acusado de estupro e sequestro, Nichols aguardava seu julgamento quando decidiu tomar o destino em suas próprias mãos. Ele estava determinado a não passar o resto de sua vida atrás das grades. Ele conseguiu desarmar e dominar uma policial dentro do próprio tribunal, tomando-a como refém. A audácia de suas ações deixou todos em estado de choque.
A partir daquele momento, o tribunal se transformou em um palco de horrores. O caos se espalhou rapidamente, com pessoas correndo para salvar suas vidas. A fuga audaciosa de Nichols chocou a todos. Ele não apenas escapou, mas o fez de uma maneira que parecia tirada de um filme de ação. Ele havia planejado cada passo meticulosamente, estudando a rotina do tribunal e os pontos cegos das câmeras de segurança. Sua preparação minuciosa demonstrava um nível de premeditação assustador. Enquanto Nichols mantinha a policial refém, a tensão dentro do tribunal era palpável. Cada segundo que passava aumentava o medo e a incerteza entre os presentes. As autoridades se mobilizavam do lado de fora, tentando negociar com Nichols, mas ele parecia irredutível. A situação estava se tornando cada vez mais desesperadora. Em meio ao caos, Nichols cometeu uma série de crimes brutais dentro do tribunal. Sua violência não conhecia limites. Ele assassinou o juiz que presidia seu caso a sangue frio. A morte do juiz foi um golpe devastador para o sistema judicial. A fúria de Nichols não se limitou ao juiz. Ele também assassinou a estenógrafa do tribunal. A violência parecia não ter fim. A fuga de Nichols terminou em um confronto sangrento com a polícia, que finalmente conseguiu detê-lo. O confronto foi intenso e deixou marcas profundas em todos os envolvidos. O saldo da tragédia era devastador. 3 vidas inocentes perdidas e um tribunal transformado em cenário de horror. A comunidade ficou abalada e em luto. O caso de Brian Nichols expôs as falhas do sistema penitenciário americano e a fragilidade da segurança nos tribunais. A tragédia serviu como um alerta para a necessidade de reformas urgentes. Richard Farley. O massacre no tribunal por amor não correspondido. Em fevereiro de 1988, o tranquilo prédio de escritórios da ESL Incorporated, em Sunnyvale, Califórnia, foi palco de um massacre a sangue frio. O que começou como um dia comum de trabalho se transformou em um pesadelo inimaginável para todos os presentes. O autor da chacina era Richard Farley, um ex-funcionário da empresa, movido por um ciúme doentio e uma obsessão por uma colega de trabalho, Laura Black. Farley, que havia sido demitido da ESL, não conseguia aceitar a rejeição de Laura. Farley havia desenvolvido uma paixão obsessiva por Laura, que não correspondia aos seus sentimentos. Ele enviava cartas, presentes e até mesmo aparecia na casa dela sem ser convidado, tentando de todas as formas ganhar seu afeto. Rejeitado e humilhado, ele passou a perseguir Laura implacavelmente. A situação se tornou tão insustentável que Laura teve que obter uma ordem de restrição contra ele. Mas isso não foi suficiente para deter Farley. No dia do massacre, Farley invadiu o prédio da ESL armado com um arsenal de armas de fogo. Ele estava preparado para causar o máximo de destruição possível, carregando consigo várias armas e munições. Ele estava determinado a fazer Laura pagar por sua rejeição. Sua mente estava tomada por um desejo de vingança que o cegava para qualquer outra coisa. O massacre foi brutal e indiscriminado. Farley não poupou ninguém em seu caminho, disparando contra qualquer um que encontrasse. Farley percorreu os corredores da ESL atirando a esmo, matando 7 pessoas e ferindo outras 9. O terror e o caos tomaram conta do prédio, enquanto os funcionários tentavam desesperadamente se proteger. Laura, o alvo principal da fúria de Farley, sobreviveu ao massacre, mas ficou gravemente ferida. Ela foi atingida por vários tiros, mas conseguiu escapar com vida, graças à sua coragem e determinação. O caso de Richard Farley chocou a nação e expôs a face cruel do assédio e da violência doméstica. A história de Laura e Farley se tornou um exemplo sombrio das consequências devastadoras do comportamento obsessivo. Farley se tornou um símbolo do perigo representado por indivíduos obsessivos e controladores. Sua incapacidade de lidar com a rejeição levou a uma tragédia que poderia ter sido evitada. O massacre da ESL
levou a uma série de debates sobre a necessidade de leis mais rigorosas contra o assédio e a violência doméstica. A tragédia impulsionou mudanças significativas na legislação, visando proteger melhor as vítimas de assédio. A história de Richard Farley é um lembrete trágico de que a rejeição nunca pode justificar a violência. É um chamado à ação para que a sociedade tome medidas preventivas contra o assédio e a violência, garantindo que tragédias como essa nunca mais se repitam. As cicatrizes da fúria, lições e reflexões. Os casos de George Emil Banks, Brian Nichols e Richard Farley nos lembram da fragilidade da segurança nos tribunais e das consequências trágicas que podem ocorrer quando a fúria e o desespero se apoderam de um indivíduo. É preciso estarmos atentos aos sinais, fortalecer os sistemas de segurança e oferecer ajuda àqueles que sofrem, para que a justiça não seja maculada pela violência e a esperança não se perca em meio ao caos. Obrigado por assistir. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu comentário. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que possamos juntos debater esse tema tão importante.